Maria sempre foi uma mulher forte. Nascida em uma pequena cidade, ela cresceu cercada por valores simples, mas sólidos. Desde cedo, aprendeu a importância do trabalho duro e da dedicação. Filha de um mecânico e de uma professora, Maria absorveu a ética de trabalho de seu pai e a empatia de sua mãe. Após terminar o ensino médio, decidiu se mudar para a capital, sonhando em construir uma carreira e uma vida melhor. Com apenas 22 anos, casou-se com Lucas, um homem encantador, que prometia ser seu parceiro em todas as aventuras da vida. Os primeiros anos do casamento foram repletos de sonhos e planos. Eles sonhavam em ter uma casa, filhos e, quem sabe, uma empresa própria. No entanto, a realidade começou a se distanciar dos sonhos. Lucas, que inicialmente parecia ser um suporte, começou a se afastar, mergulhando em um estilo de vida que envolvia festas e má companhia. Maria lutou, tentou ajudar, mas a situação só piorou. Com o tempo, as brigas se tornaram frequentes e o amor que um dia os uniu se transformou em desentendimentos e mágoas. Após quase uma década de casamento, Maria tomou a difícil decisão de se divorciar. A separação não foi apenas emocionalmente desgastante, mas também financeiramente devastadora. O divórcio resultou na perda de quase tudo o que construíram juntos. Enquanto Lucas seguiu sua vida, Maria ficou com a responsabilidade de criar os filhos, uma menina de 8 anos e um menino de 5. O peso da responsabilidade e da dor a deixou exausta, mas ela sabia que precisava ser forte por eles. Com o passar dos meses, Maria enfrentou dificuldades para se reerguer. O mercado de trabalho estava cruel, e as contas se acumulavam. Ela trabalhou em empregos temporários, mal conseguindo cobrir as despesas do dia a dia. Apesar dos desafios, Maria nunca perdeu a esperança. O olhar curioso e inocente de seus filhos a motivava a seguir em frente, mesmo quando as noites eram longas e as preocupações pareciam não ter fim. Foi em um dia comum, após uma tarde cansativa de trabalho, que Maria se deparou com um anúncio de venda de um carro. O preço era tentador, e embora o carro estivesse em péssimas condições, ela viu ali uma oportunidade. Seria mais fácil levar as crianças para a escola, e talvez até conseguir um emprego melhor, que exigia transporte. Com um impulso de coragem e um desejo de mudar sua situação, Maria decidiu que arriscaria seus últimos R$ 10.000 naquele carro enferrujado. Os amigos e familiares, ao saberem da decisão, foram críticos. "Você está louca?", perguntavam, com expressões de preocupação. Mas Maria apenas sorria, determinada a fazer algo por sua vida e por seus filhos. Para ela, o carro representava mais do que metal e motor, era uma chance de recomeço, um símbolo de esperança em meio ao caos. E assim, com o coração acelerado e a mente cheia de dúvidas, Maria se preparou para a próxima etapa de sua vida, sem saber que o que estava por vir a surpreenderia a todos. Após a decisão de investir seus últimos R$ 10.000 no carro enferrujado, Maria passou dias refletindo sobre as implicações dessa escolha. Cada vez que olhava para a conta bancária, sentia um frio na barriga. Aquela quantia representava não apenas dinheiro, mas a esperança de um futuro melhor para seus filhos. O carro, embora em um estado deplorável, era uma chance de liberdade. Maria sabia que precisava de um meio de transporte para conseguir um emprego mais estável, além de facilitar as atividades diárias. Naquele dia, sentada à mesa da cozinha, cercada por papéis de contas e notas de despesas, Maria decidiu que precisava agir. Ela fez uma lista de tudo o que precisava resolver: levar as crianças à escola, buscar produtos para o pequeno negócio que sonhava em abrir e, principalmente, conseguir um emprego que garantisse uma renda fixa. O carro enferrujado era a peça que faltava no quebra-cabeça de sua vida. Quando finalmente decidiu ir ver o carro, a ansiedade tomou conta. O vendedor, um homem de meia idade com um sorriso maroto, apresentou o veículo como se fosse uma joia rara. Mas, ao olhar mais de perto, Maria percebeu as imperfeições: ferrugem, um motor que parecia mais um bicho de estimação do que um meio de transporte e pneus que já haviam visto dias melhores. Mas algo dentro dela a incentivou a seguir em frente. É só uma questão de tempo, pensou, imaginando como poderia reformar o carro e, assim, reformar sua vida. Após negociar, Maria conseguiu um preço ainda melhor e, com um misto de nervosismo e empolgação, fez a compra. Ao sair com a chave na mão, sentiu que estava dando um passo em direção à sua liberdade. O carro, embora enferrujado, simbolizava a luta de uma mãe que não desistiria. Ela estava determinada a torná-lo útil, não só para si, mas para seus filhos.
O que os outros viam como um objeto descartável, Maria via como uma oportunidade. Nos dias seguintes, a vida de Maria começou a se desenrolar de forma diferente. De manhã, ela acordava mais cedo para levar as crianças à escola, e à tarde, enquanto esperava que eles voltassem, dedicava-se a limpar e consertar o carro. A cada pequeno reparo, sua confiança aumentava. Ela assistia a vídeos online sobre mecânica e aprendia a trocar óleo, a consertar pequenos problemas. Esse aprendizado se tornava uma forma de escapismo, um momento em que Maria se sentia capaz de controlar sua vida novamente. No entanto, as dificuldades não tardaram a aparecer. O carro, que parecia promissor, começou a apresentar problemas. O motor falhava, e Maria percebeu que a manutenção seria mais cara do que imaginava. As vozes críticas que antes a cercavam começaram a ecoar mais alto em sua mente. Você realmente deveria ter feito isso, questionavam. Mas, ao olhar para os rostos de seus filhos, Maria lembrava do motivo pelo qual havia arriscado tudo. Ela se viu em uma encruzilhada: continuar investindo no carro, que parecia um fardo, ou desistir e buscar uma alternativa mais segura. Maria decidiu que não se deixaria abater. Com um espírito resiliente, decidiu dedicar cada momento livre a encontrar soluções. Essa escolha se tornaria um divisor de águas em sua vida, preparando o terreno para algo que ninguém poderia imaginar. Maria olhou para o carro enferrujado estacionado na calçada, um automóvel que parecia carregar não apenas ferrugem, mas também as esperanças e os sonhos de uma mãe determinada. O modelo, um antigo sedã, já havia sido bonito em seus dias de glória, mas agora, anos de descaso e abandono deixaram suas marcas. A pintura descascar, os pneus carecas e o interior imundo eram testemunhas de um passado que não podia ser ignorado. No entanto, para Maria, cada imperfeição contava uma história de luta e superação que ela estava prestes a reescrever. A primeira tarefa de Maria foi limpar o carro. Armou-se com luvas e produtos de limpeza, disposta a restaurar o que pudesse. Enquanto esfregava o assento, lembrava-se de sua infância, quando seu pai a levava para passear em um carro semelhante. Era um tempo mais simples, repleto de risadas e amor. Naquele momento, a conexão emocional com o carro começou a ganhar força. Ele não era apenas um meio de transporte, era um símbolo de recomeço. Com o passar dos dias, Maria se dedicou a consertar o carro. Em vez de se sentir sobrecarregada pelas dificuldades, ela via cada problema como um desafio a ser superado. Um vazamento no radiador, um simples conserto com cola. O motor que falhava. Acessou vídeos no YouTube e, com a ajuda de um amigo mecânico, aprendeu a fazer pequenas manutenções. Cada sucesso a deixava mais confiante, e logo ela começou a acreditar que poderia transformar aquele carro em algo funcional. Os filhos de Maria, Ana e Pedro, observavam a dedicação da mãe com admiração. Eles não entendiam completamente a situação, mas viam a determinação dela e sentiam-se inspirados. Ana, a mais velha, começou a ajudar a mãe, trazendo ferramentas e até mesmo fazendo pequenas limpezas. A conexão entre eles crescia, e cada momento passado juntos em torno do carro se tornava uma oportunidade para fortalecer os laços familiares. Apesar do esforço, os desafios continuavam a surgir. Um dia, enquanto dirigia para levar as crianças à escola, o carro parou abruptamente no meio da rua. O coração de Maria disparou. Ela tentou ligar o motor várias vezes, mas nada aconteceu. A frustração tomou conta dela, e lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. Sentia que todo o seu esforço estava se esvaindo, e a voz interna de dúvida sussurrava: "Você realmente é capaz de fazer isso?" Foi quando uma pessoa inesperada apareceu. Um vizinho, Carlos, que sempre a observou de longe, decidiu se oferecer para ajudar. Ele era um mecânico aposentado e, ao ver Maria lutando, sentiu-se compelido a intervir. Juntos, eles examinaram o carro e, após algumas horas de trabalho, conseguiram consertá-lo. A gratidão de Maria foi imensa. Ela percebeu que, por trás daquela ferrugem, havia um potencial que ela não havia visto antes. Com o apoio de Carlos, ela se sentia mais confiante e animada para continuar. A cada pequena vitória, Maria se sentia mais empoderada. O carro, longe de ser um fardo, tornou-se um projeto de amor e esperança. Ela começou a imaginar como poderia usá-lo para criar novas oportunidades, talvez até abrir um negócio de entrega ou um serviço de transporte para outras mães na comunidade. A ideia de empreender começou a florescer em sua mente,
alimentando seus sonhos e energizando sua alma. Assim, o carro enferrujado, que antes representava um risco, se transformou em um símbolo de resiliência. Maria estava cada vez mais convencida de que aquele investimento, por mais arriscado que fosse, poderia levá-la a um futuro mais promissor. E, no fundo, ela sabia que, independentemente dos desafios, o que realmente importava era a determinação de não desistir. Após a compra do carro enferrujado, Maria sentiu um misto de esperança e apreensão. Os primeiros dias foram marcados por um entusiasmo renovado, mas logo a realidade de sua situação começou a se manifestar de maneiras inesperadas. O carro, que ela imaginava ser a solução para seus problemas, começou a apresentar uma série de desafios que a levaram ao limite de sua paciência e resiliência. O primeiro grande problema surgiu uma semana após a compra. Enquanto dirigia para buscar as crianças na escola, o carro começou a soltar um barulho estranho, como se estivesse gemendo. Maria parou no acostamento, o coração acelerado. Ao abrir o capô, uma nuvem de fumaça saiu, envolvendo-a. O motor estava superaquecendo e, ao olhar mais de perto, percebeu que o nível de óleo estava perigosamente baixo. Um misto de frustração e desespero tomou conta dela. Como poderia enfrentar mais essa dificuldade? Ela não tinha dinheiro para um mecânico e, mesmo que tivesse, o trabalho seria caro. Determinado a não desistir, Maria decidiu investigar sozinha. Com um pouco de pesquisa online e a ajuda de vídeos tutoriais, ela aprendeu a verificar o nível de óleo e, com o que sobrou de seu orçamento, conseguiu comprar 1 litro. Ao encher o motor, uma sensação de alívio a envolveu, mas a calma durou pouco. Ao sair novamente, notou que o carro ainda não estava funcionando corretamente. A luz do painel piscava e, a cada curva, o carro fazia barulhos inquietantes. Além dos problemas mecânicos, havia também a pressão emocional. Amigos e vizinhos, que antes a apoiavam, começaram a questionar sua decisão. Você deveria ter pensado melhor, Maria, diziam, com um tom de desapontamento. Essas palavras pesavam em seu coração, mas, por outro lado, Maria se sentia mais determinada do que nunca a provar que estava no caminho certo. Não poderia deixar que a dúvida dos outros afetasse sua luta por um futuro melhor. Outra dificuldade surgiu quando Maria percebeu que o carro não apenas apresentava problemas mecânicos, mas também atraía olhares de desprezo. Durante as idas e vindas pela cidade, ela sentia que as pessoas a julgavam, rindo do estado do veículo. Isso a fez questionar a si mesma: o que estou fazendo? Será que realmente sou capaz de transformar essa situação? Em meio a esses desafios, Maria decidiu que precisava de um plano. Começou a organizar sua rotina de maneira mais eficiente. As manhãs eram dedicadas a levar as crianças à escola, enquanto as tardes se tornaram um período para trabalhar no carro. Ela estabeleceu metas diárias, como consertar uma parte do motor ou aprender uma nova habilidade. Isso não só a ajudou a manter o foco, mas também a fez sentir que estava, de fato, no controle de sua vida. Apesar de todos os obstáculos, surgiram oportunidades inesperadas. Um dia, enquanto consertava o carro na garagem, Maria conheceu uma mulher da vizinhança que se ofereceu para ajudá-la com algumas ferramentas e dicas. Essa nova amizade não apenas a apoiou em suas tarefas, mas também a incentivou a buscar um emprego que ela havia deixado de lado por conta das dificuldades. A mulher, que se chamava Renata, era empreendedora e viu potencial em Maria. Juntas, começaram a discutir ideias de negócios e novas formas de gerar renda. Maria percebeu que, apesar de todos os desafios, havia uma rede de apoio emergindo ao seu redor. As dificuldades que antes pareciam insuperáveis começaram a ser vistas como oportunidades de aprendizado e crescimento. O carro, embora ainda enfrentando problemas, se tornou um catalisador para novas conexões e caminhos que ela nunca havia imaginado. Com cada pequeno conserto e cada nova amizade, Maria se sentia mais confiante. O carro enferrujado, que inicialmente parecia um fardo, começou a se transformar em um símbolo de sua luta e determinação. A cada dia, ela se reerguia, mais forte e mais decidida a não deixar que os desafios a paralisassem. Após semanas dedicadas ao carro enferrujado, Maria estava se sentindo mais confiante em suas habilidades. Ela não apenas havia aprendido a lidar com os problemas mecânicos, mas também havia desenvolvido uma nova perspectiva sobre sua vida e as oportunidades que a cercavam. No entanto, o que estava prestes a acontecer a pegaria completamente de surpresa e mudaria o rumo de sua jornada. Certa manhã, enquanto se preparava para levar as crianças à escola,
Maria decidiu dar uma olhada mais detalhada no motor do carro. Havia algo que não a deixava tranquila, um ruído persistente que ecoava em sua mente. Ao abrir o capô, ela começou a investigar, quando, de repente, uma pequena caixa metálica caiu de dentro do motor, aterrissando no chão. Curiosa, Maria se agachou e a pegou. Estava coberta de graxa, mas ela conseguiu abrir. Dentro da caixa, para sua surpresa, havia vários documentos e fotos antigas. Entre eles, uma carteira de identidade que parecia ter pertencido a um homem chamado Carlos, o mesmo nome do vizinho mecânico que a ajudara. Confusa, Maria começou a examinar os papéis e percebeu que se tratava de documentos de uma antiga propriedade e um testamento. A história por trás daquela caixa misteriosa começou a se desenrolar em sua mente. Maria decidiu ir até Carlos e perguntar sobre a caixa. Ao chegar à casa dele, encontrou-o na garagem, consertando sua própria bicicleta. Com um misto de hesitação e excitação, ela lhe mostrou a caixa e explicou como a encontrara. Carlos olhou para os documentos, sua expressão mudando de surpresa para uma mistura de nostalgia e tristeza. Esses eram de meu pai, revelou Carlos, com um tom melancólico na voz. Ele explicou que seu pai havia sido um mecânico respeitado na cidade, mas que também tinha enfrentado dificuldades financeiras e, eventualmente, perdeu a oficina que tanto amava. A caixa, que continha documentos de propriedade, era um lembrete do que seu pai havia construído e perdido. Carlos nunca havia conseguido recuperar o que era dele, e essa descoberta parecia ter despertado emoções profundas nele. Maria ficou tocada pela história de Carlos e pela conexão inesperada que agora compartilhavam. Era como se o universo estivesse conspirando para unir suas jornadas. Juntos, começaram a discutir a possibilidade de reabrir a antiga oficina de mecânica, utilizando o conhecimento e a experiência de Carlos e a determinação de Maria para criar um novo negócio. A ideia começou a ganhar forma, e com isso, uma nova esperança se acendeu. Com a ajuda de Carlos, Maria passou a entender não apenas a mecânica, mas também os aspectos de gestão de um pequeno negócio. Eles começaram a fazer planos, e logo a ideia de reabrir a oficina não parecia tão distante. A comunidade estava ansiosa para apoiar um novo empreendimento e, com o carro enferrujado como símbolo de sua luta, Maria se sentia pronta para dar esse passo. A revelação da caixa metálica não apenas trouxe à tona a história de Carlos, mas também despertou em Maria um novo senso de propósito. Ela percebeu que sua luta não era apenas sobre consertar um carro, mas sobre recuperar a esperança, ajudar outros e construir um futuro para seus filhos. A força que encontrou naquele momento se tornaria um impulso poderoso para enfrentar os desafios que estavam por vir. Maria e Carlos começaram a trabalhar juntos, e as semanas seguintes foram repletas de planejamento e preparação. Eles queriam que a oficina não fosse apenas um local de conserto de carros, mas um espaço onde a comunidade pudesse se reunir, aprender e crescer. E assim, o carro enferrujado, que inicialmente parecia um símbolo de desespero, se transformou em um catalisador de mudança e esperança. Com a nova parceria entre Maria e Carlos, as semanas seguintes foram repletas de transformação. A ideia de reabrir a oficina de mecânica tomou forma, e Maria se viu mergulhada em um projeto que não apenas prometia mudar sua vida, mas também impactar toda a comunidade. A energia que antes era canalizada para consertar um carro enferrujado agora se concentrava em algo maior, um sonho compartilhado. Maria começou a planejar a reforma do espaço que Carlos havia herdado de seu pai. Com a ajuda de amigos e vizinhos, organizaram mutirões para limpar e revitalizar a antiga oficina. As crianças, Ana e Pedro, também participaram, empolgadas em ver a transformação do lugar. A interação entre eles e a comunidade reforçou a ideia de que estavam juntos nessa jornada, e a solidariedade se tornou um dos pilares desse novo empreendimento. Durante esse processo, Maria percebeu que a oficina poderia ser mais do que um local de concertos, poderia se tornar um centro de aprendizado. Com a experiência que adquiriu mexendo no carro e a ajuda de Carlos, ela começou a idealizar workshops para ensinar mecânica básica e habilidades práticas para outras mães e jovens da comunidade. Essa ideia não apenas ajudaria a empoderar outras mulheres, mas também criaria um espaço onde as pessoas poderiam se apoiar mutuamente. Enquanto o projeto ganhava vida, Maria também enfrentou seus próprios medos e inseguranças. A pressão de ser uma mãe solteira e empreendedora pesava sobre ela, mas a paixão pelo que estava criando a impulsionava a seguir em frente. As vozes críticas que antes a desencorajavam agora pareciam distantes. Ela decidiu que não deixaria que o medo da falha a impedisse de tentar.
Com o passar dos dias, a oficina começou a atrair a atenção da comunidade. As pessoas começaram a aparecer, interessadas em saber mais sobre o que estava acontecendo. Maria e Carlos organizavam reuniões para apresentar o projeto e ouvir ideias. A resposta foi surpreendente. Mães, jovens e até aposentados se ofereceram para ajudar. A oficina logo se tornou um símbolo de união e esperança. No entanto, nem tudo foi fácil. O dia da inauguração se aproximava, e Maria começou a sentir o peso da responsabilidade. Com as contas a pagar e as expectativas crescendo, o estresse começou a afetá-la. Ela se lembrava de quando tudo parecia tão incerto e a ideia de abrir um negócio parecia um sonho distante. Agora, estava prestes a se tornar realidade, mas o medo de falhar a assombrava. Foi então que, em uma noite silenciosa, enquanto preparava os últimos detalhes para a inauguração, Maria decidiu que precisava de um momento de reflexão. Olhando para o carro enferrujado que havia começado tudo, ela se lembrou de cada desafio que havia enfrentado. As dificuldades, as lágrimas, os momentos de dúvida. Tudo aquilo a havia moldado. Com um novo sentido de propósito, Maria fez uma promessa a si mesma. Independentemente do resultado, ela daria o seu melhor e faria desse lugar um espaço acolhedor e inspirador. No dia da inauguração, a oficina estava repleta de pessoas. A atmosfera era de celebração, com risos e conversas animadas. Maria e Carlos estavam emocionados ao ver tanta gente apoiando a iniciativa. Com o coração cheio de gratidão, Maria fez um discurso, agradecendo a todos que acreditaram nela. Ela falou sobre a importância da comunidade, da força que encontraram uns nos outros e de como cada um poderia contribuir para um futuro melhor. A resposta foi calorosa, e a energia do lugar era palpável. A oficina se tornou um espaço não apenas para concertos, mas para aprendizado, amizade e apoio mútuo. O carro enferrujado, que antes era um símbolo de desespero, agora representava esperança, resiliência e a força de uma mãe disposta a lutar por seus filhos e pela comunidade. Com a oficina em funcionamento, Maria não apenas começou a reescrever sua história, mas também a impactar a vida de muitos ao seu redor. O que começou como um risco se transformou em um legado de coragem e determinação, mostrando que, mesmo nas situações mais difíceis, a luz da esperança pode brilhar intensamente. A oficina de mecânica, agora em pleno funcionamento, tornou-se um verdadeiro centro de transformação para Maria e para a comunidade. Com o tempo, o ambiente se encheu de vida e de vozes animadas, e a ideia de que cada um poderia contribuir para o crescimento coletivo se solidificou. Maria sentia um orgulho imenso ao ver como as pessoas se uniam para aprender e compartilhar conhecimentos. A cada workshop realizado, a confiança dela crescia, e a visão que tinha sobre si mesma e o futuro mudava. Uma das primeiras iniciativas que Maria lançou foi um programa de capacitação para mulheres. Ela acreditava que muitas mães, assim como ela, poderiam se beneficiar ao aprender habilidades práticas que não apenas ajudariam em suas vidas diárias, mas também poderiam abrir portas para novas oportunidades de trabalho. A resposta foi surpreendente. Mulheres de todas as idades começaram a se inscrever, algumas até trazendo suas filhas, criando um ambiente onde gerações se uniam para aprender e crescer juntas. As aulas eram dinâmicas e interativas. Maria adorava ver a empolgação nos rostos das participantes quando conseguiam resolver um problema mecânico ou consertar algo em casa. Em uma dessas aulas, Maria percebeu que não estava apenas ensinando sobre mecânica, ela estava ajudando a construir autoconfiança. A transformação que via nas mulheres ao longo das semanas a inspirava, e ela sentia que estava cumprindo um propósito maior. Um dia, enquanto conversava com uma das participantes, Ana, uma jovem mãe que havia se inscrito no curso, Maria recebeu uma nova perspectiva sobre sua própria jornada. Ana compartilhou como a oficina havia mudado sua vida. Eu me sentia perdida, sem saber como cuidar dos meus filhos sozinha. Mas agora, sinto que posso enfrentar qualquer coisa. Obrigada, Maria, disse ela, com os olhos brilhando de gratidão. Esse momento tocou o coração de Maria e a fez perceber que, ao ajudar os outros, ela também estava se ajudando a curar. Além dos workshops, a oficina começou a ser um espaço onde as pessoas se reuniam para compartilhar suas histórias. Maria criou um grupo de apoio que se encontrava semanalmente, onde mães poderiam conversar sobre suas dificuldades, trocar experiências e oferecer suporte mútuo. Essas reuniões se tornaram um alicerce emocional para muitas, incluindo Maria. Ao ouvir as histórias de outras mulheres,
ela se sentia menos sozinha em sua luta e mais conectada com a comunidade. A mudança de perspectiva de Maria também se refletiu em sua relação com seus filhos. Com a nova confiança e a sensação de propósito, ela começou a envolver Ana e Pedro nas atividades da oficina. As crianças aprenderam não apenas sobre mecânica, mas sobre a importância do trabalho em equipe, da empatia e da solidariedade. Juntos, eles se tornaram uma equipe, ajudando a organizar eventos e a promover as atividades da oficina. Em um final de semana, Maria decidiu organizar um evento comunitário para celebrar as conquistas da oficina. Convidou todos os participantes dos cursos e suas famílias, além de outros membros da comunidade. O evento foi um sucesso. Com barracas de comida, demonstrações de concertos e um espaço para as crianças brincarem, todos se divertiram e se conectaram. Maria olhou ao redor e viu o impacto que havia gerado. A oficina não era apenas um local para consertar carros, mas um núcleo de esperança e apoio. A nova perspectiva de Maria a fez perceber que suas lutas não eram apenas sobre superação pessoal, mas sobre a capacidade de transformar a vida de outras pessoas. Ela compreendeu que a força dela estava em sua vulnerabilidade e na disposição de compartilhar sua história. Cada desafio que enfrentou a preparou para ser não apenas uma mãe, mas uma líder e uma fonte de inspiração para outros. Com o tempo, a oficina se tornou uma referência na comunidade e Maria uma figura admirada. No entanto, mesmo com o sucesso, ela nunca se esqueceu de suas origens. Continuou a trabalhar incansavelmente, sempre em busca de aprender mais e ajudar mais pessoas. A jornada que começou com um carro enferrujado a levou a um propósito maior e a uma nova visão sobre o que realmente significa ser uma mãe, uma amiga e uma líder. Com a oficina se tornando um sucesso e a comunidade prosperando, Maria sentia que finalmente estava vivendo o tipo de vida que sempre sonhou. No entanto, a sensação de que ainda havia mais a conquistar a acompanhava. Com o apoio de Carlos e das mulheres que se tornaram suas amigas e parceiras, ela começou a planejar o próximo passo: expandir a oficina para incluir um espaço de aprendizado mais amplo e diversificado. Maria sempre acreditou que a educação é a chave para a transformação. Ela queria que mais pessoas tivessem acesso a cursos e capacitações que não apenas atendessem à mecânica, mas também a outras áreas de interesse, como empreendedorismo, finanças pessoais e habilidades digitais. Para isso, decidiu buscar parcerias com instituições locais, ONGs e até mesmo empresas que poderiam oferecer recursos e apoio. A primeira reunião que teve com uma ONG focada em empoderamento feminino foi um marco em sua jornada. As representantes da organização ficaram intrigadas com o projeto da oficina e viram um potencial enorme em sua abordagem comunitária. Elas se comprometeram a ajudar Maria a desenvolver um currículo que atendesse às necessidades da comunidade, além de fornecer materiais e recursos para as aulas. Com essa nova parceria, Maria começou a se sentir mais confiante em relação ao futuro da oficina. Juntamente com Carlos, começaram a planejar uma série de workshops interativos que abordariam não apenas questões mecânicas, mas também temas como liderança e desenvolvimento pessoal. O objetivo era criar um espaço onde as pessoas pudessem se sentir apoiadas e motivadas a perseguir seus sonhos. Enquanto isso, o impacto da oficina na vida de Maria e de seus filhos continuava a se expandir. Ana e Pedro estavam cada vez mais envolvidos nas atividades, aprendendo o valor do trabalho em equipe e a importância de ajudar os outros. Eles começaram a ver a oficina como uma extensão de sua própria família, um lugar onde todos se apoiavam e se cuidavam. Maria sentia-se orgulhosa de saber que estava criando um legado não apenas para eles, mas para toda a comunidade. À medida que as novas aulas e workshops foram sendo implementados, a oficina se tornou um espaço vibrante e dinâmico, cheio de aprendizado e troca de experiências. Maria viu mulheres de todas as idades entrando pela porta, ansiosas para aprender e compartilhar suas histórias. E, para cada nova história que ouvia, ela se lembrava de sua própria luta e da força que havia encontrado em meio à adversidade. Em um momento especialmente tocante, uma das participantes, Rosa, se levantou durante uma aula para compartilhar sua jornada. Ela falou sobre como, após um divórcio difícil, havia perdido a esperança. Mas, ao se inscrever em um dos cursos de Maria, encontrou não apenas habilidades práticas, mas também uma nova família. As palavras de Rosa ecoaram no coração de Maria, e ela percebeu que a oficina havia se tornado um ponto de virada na vida de muitas mulheres. Com o passar do tempo, Maria e Carlos começaram a sonhar ainda mais alto. Eles queriam expandir a oficina para incluir um café comunitário,
onde as pessoas pudessem se reunir para discutir ideias, colaborar em projetos e simplesmente desfrutar da companhia umas das outras. A ideia era criar um espaço que unisse o aprendizado prático com a interação social, fortalecendo os laços comunitários. Enquanto trabalhavam para tornar esse sonho realidade, Maria refletiu sobre sua jornada. O carro enferrujado que havia sido o ponto de partida agora parecia tão distante, mas a mensagem que essa experiência trouxe era clara. A vida é feita de recomeços, e cada desafio pode ser uma oportunidade disfarçada. Ela estava determinada a continuar essa jornada, não apenas como uma mãe, mas como uma líder e uma fonte de inspiração. Com o apoio da comunidade, a oficina e o café foram inaugurados em um dia ensolarado. A celebração foi marcada por risos, música e a alegria de um novo começo. Maria olhou ao redor e viu rostos conhecidos e novos, todos unidos por um propósito comum. A transformação que havia começado com um carro enferrujado agora se espalhava por toda a comunidade, trazendo esperança e oportunidades para todos. Maria sabia que a jornada estava longe de acabar, mas a cada passo que dava, sentia-se mais forte e mais equipada para enfrentar o que viesse. O novo começo não era apenas sobre a oficina ou o café, era sobre a capacidade de cada um de nós de se reerguer, de lutar por nossos sonhos e de se apoiar mutuamente. E assim, com o coração cheio de gratidão e determinação, Maria estava pronta para enfrentar os próximos capítulos de sua vida.